Eu, sinceramente, uma figura que me... Porque o Fernando Henrique Cardoso foi um político desprezível em todos os sentidos. Ele entregou o patrimônio público, ele emprestou dinheiro para pessoas comprarem patrimônio público. Olha que loucura, gente. Que loucura foi a privatização da Vale. Foi vendido por uma fração do que ela de fato valia. E não satisfeito, Fernando Henrique Cardoso emprestou dinheiro para o Steinbrück comprar ela. Então isso é uma coisa que não faz, sabe? Você vai privatizar para aumentar o investimento. Olha a justificativa. Você transfere uma empresa que era fundamental para o projeto de país e empresta o dinheiro público para os caras comprar uma empresa. Ele deu a empresa. Porque em teoria, se ele me emprestasse o dinheiro, eu comprava a Vale também. Sabe? Então assim, Fernando Henrique Cardoso foi um ser humano e um político abjeto. De todas as formas possíveis ele era abjeto. Foi muito pior do que o Collor. O Collor foi responsável por muita coisa ruim. Pessoas se mataram, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso fez pior. No governo dele, e a imprensa não divulgava, mas 500 mil de pessoas morreram de fome no Nordeste. De fome. No governo de Fernando Henrique Cardoso. Aí você teve o miliciano, né? 700 mil, ultrapassou, venceu o Fernando Henrique Cardoso. Porque o genocida não comprou vacina para tentar conseguir uma propininha de $1 por vacina, né? Por propina ele sacrificou a vida do próprio povo. E se vacinou, né? Ele ganhou dinheiro. É um bandido comum, um bandido de subúrbio. Custou a vida de milhares de pessoas, espero que ele pague. Igual o Collor, pelo jeito, vai pagar, né? Foi condenado por um crime ou outro. Espero que o miliciano enfrente o mesmo destino junto com a família. Mas é muito fácil esquecer que o Temer, ele destruiu um país. Ele destruiu um povo. Bom, o Fernando Henrique Cardoso tem doutorado da Sorbonne, né? O que não prova que estudo não forma caráter. O miliciano é um jumento de inteligência limítrofe. Você vê, então, não tem muita coisa a ver inteligência com caráter. Diferente do que muita gente parece achar. O Vampirão, cara, o Vampirão era um constitucionalista. Olha que loucura, o Vampirão era um constitucionalista. E mesmo assim fez o que fez. Então, o Brasil é complicado porque as nossas elites odeiam o povo. Odeiam o povo. E pior de tudo, a nossa classe média se identifica com as elites e não com o povo do qual ela faz parte. Certo? Então é difícil, na verdade, é difícil construir um país com uma elite como a que nós temos. Olha só, um espacinho pequeno, branco, rosa, vermelho, amarelo. Eu amo quintal com flor. Mas, retomando o assunto, o Temer, o mal que ele fez ao país e ao povo brasileiro, ainda é uma coisa que tem que ser contabilizada, certo? A reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma da educação, nenhuma das três foi reforma. Foi simplesmente roubo de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Foi só isso, em benefício do capital financeiro. Agora, de tudo que ele fez, a entrega da Petrobras, do pré-sal, né? A entrega do pré-sal para estrangeiros, e mais do que isso, isentou eles de cobrar imposto por 40 anos, ou seja, quando o petróleo acabar, aí eles vão pagar imposto no petróleo que não existe, então, ou seja, não vão. E isso é tão abjeto, é tão sujo, é tão imundo, até para o nosso colega libanês sem família no Brasil.
sem vínculo com esse país. É porque vamos ser honestos aqui, né? Que vínculo aquele homem tem com o Brasil? Ele nasceu aqui, supostamente. Nasceu aqui. A família toda dele é do Líbano. Certo? Aquele homem é um traidor miserável. Joaquim Silvério dos Reis, o que ele fez com a presidenta Dilma, em troca de quê? O que ele ganhou? Porque um homem daquele, um caráter daquele, nós sabemos o que ele fazia no Porto de Santos, né? Nós sabemos o que ele fazia no Porto de Santos. Isso é conhecido, isso é público. Ele deu o golpe para poder manter os esquemas, né? A presidenta Dilma não era uma política hábil. Ela devia ter aceitado a ajuda do Putin e do Erdogan quando teve chance. Ao não aceitar, ela condenou o próprio governo, o povo e o país. Mas pelo menos, e a Dilma tem esse mérito, que o Temer nunca vai ter, que é o de ser honesta. Certo? E, bom, tudo aquilo que, repito, o Temer nunca será. Nunca será. Mas além de ter entregue o pré-sal para estrangeiro e não deixar nem imposto, porque ele isentou os caras, olha que loucura. Ele é o responsável pela independência do Banco Central, que nós estamos vendo aqui, Roberto Campos Neto. O bolsonarista Roberto Campos Neto, cara. Inconsistência de R$1 trilhão. Olha que loucura, olha que insanidade. Isso não é uma inconsistência. Inconsistência é, né? Inconsistência é colocar queijo demais no pão de queijo. Isso é uma inconsistência. 1 trilhão não é o tipo de inconsistência que você faz sozinho para começo de conversa, né? Como ninguém viu. Ele tem que ser caçado e preso. O Congresso tem que ter. Pô, Congresso não, Congresso. A Câmara esquece, né? Os brasileiros elegeram um bandido para a Câmara, essencialmente. Mas no Senado ainda existe esperança. E é o Senado que controla o Banco Central. Aquele homem tem que ser deposto e preso, urgentemente. Mas ele não pode ir para a cadeia sozinho, não. Não pode ir para a cadeia sozinho, de forma alguma. Porque ninguém faz inconsistências de 1 trilhão sozinho. Para ficar claro. Mas aí entra o assunto que nós vamos tratar hoje. Não é nem sobre o triste caso do Brasil, que é sempre um pouco deprimente, né? Sempre um pouco deprimente. É sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Estados Unidos está no meio de uma série de armadilhas que eles mesmos criaram para si. Uma armadilha inflacionária, a armadilha da dívida e a armadilha da desdolarização. Eu tô chegando na UBS, né, o postinho, para tomar as últimas vacinas que me faltam, a tríplice viral. E aí, na volta, a gente vai comentar sobre isso. Bom, infelizmente, não tinha vacina tríplice viral, só semana que vem. Então, semana que vem a gente volta, né? Semana que vem a gente volta. E, bom, vamos falar sobre o sistema financeiro Nós havíamos dito que os Estados Unidos estão com 3 armadilhas que eles mesmos armaram para si próprios. Vamos falar da armadilha da dívida, que é... Todas as 3 são muito perigosas, né? Não vamos hierarquizar, não. Qual que é a questão da dívida? São 3 dívidas. E o professor David P. Goodman, do Washington Times Online. Ele é americano, mas escreve para esse jornal de Hong Kong. Ele publicou um texto, não no Washington Times, numa revista técnica, intitulado Armadilha da Dívida, né? Que os Estados Unidos estão condenados porque eles têm uma dívida impagável.
Essa dívida tem 3 rubricas. A primeira rubrica é a dívida externa. Está na faixa de 20,5 trilhões de dólares oficialmente. Provavelmente é bem maior. Bem maior mesmo. Mas oficialmente é 20,5 trilhões de dólares. Você tem o déficit em conta corrente, que no caso dos Estados Unidos, oficialmente é 18,5 trilhões de dólares. Mas que provavelmente também é muito maior. E você tem a dívida interna, dívida pública, 31,5 trilhões de dólares. De toda forma, essas 3 rubricas juntas dão uma dívida de 70 trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm um PIB, por paridade de poder de compra, estimado em 27 trilhões, pouco menos de 27 trilhões, pelo Fundo Monetário Internacional. Então eles têm uma dívida que, resumidamente, é impagável. E sobre dívidas impagáveis, as melhores palavras são a de outro americano, o professor Michael Woodson, que diz que uma dívida que não pode ser paga não será paga. Bom, então isso é um problema. Porque os Estados Unidos, como uma nação que escolheu trocar a produção industrial pela financiarização da economia, a partir dos anos 70, eles estão com um problema enorme, que é o quê? Eles vivem de credibilidade. Vamos falar da dívida interna, que é sustentada pelos T-bonds. Uma dívida de 31,5 trilhões de dólares, com a taxa de juros ascendente, já está em 5,25% ao ano. Isso quer dizer que cada ano que passa, só de juros eles têm que pagar 1 trilhão e 600 bilhões. Só que eles não arrecadam isso tudo. Então o que eles fazem? Eles emitem título de dívida para pagar a dívida. É como uma pessoa que usa o cartão para pagar dívida bancária. Certo? Ele tem uma dívida no cartão de crédito e pega dinheiro emprestado do banco para pagar essa dívida. Isso não é sustentável. As pessoas fazem isso imaginando que em algum momento a situação econômica vai melhorar e aí elas vão poder quitar o principal. Só que não é assim que a banda toca. No caso dos Estados Unidos, o problema é que eles podem simplesmente emitir dinheiro. E na verdade eles estão fazendo isso há alguns anos. De todos os dólares em circulação, todos os dólares que já foram colocados em circulação nesse planeta, desde o início da história, 4 em cada 5 desses dólares entraram em circulação nos últimos 3 anos. Então os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. A estratégia deles para pagar essa enormidade de dívida é simplesmente imprimir dinheiro ou pedir dinheiro emprestado para pagar a dívida. As duas são perigosíssimas. Aliás, as duas inevitavelmente levam ao fim. Por quê? Pedir dinheiro emprestado para pagar a juros da dívida não diminui a dívida principal. E esses são os trabalhadores da ferrovia ou da prefeitura. Mas não sei. Não, pelo jeito é da prefeitura. Então, pedir dinheiro emprestado para pagar o juro aumenta a dívida principal, certo? Não diminui o principal, aumenta, porque você pediu mais dinheiro emprestado, certo? É como se você estivesse acrescentando 8 trilhões a cada 5 anos. Então, nessa toada, no início de 2028, esses 31,5 trilhões já vão estar em 40 trilhões. Porque a dívida vai se tornando cada vez mais insustentável. Isso supondo que os juros continuem em 5,25%. O que é pouco provável. O mais certo é que eles terão que aumentar a taxa de juros.
Por que eles vão ter que aumentar a taxa de juros? Porque os títulos da dívida pública americana começaram a cair. O mercado, os especuladores, né? Especuladores do mercado financeiro entenderam que os Estados Unidos não têm mais plenas condições de pagar a dívida. Então, quando isso acontece, eles cobram um prêmio maior para emprestar. O que significa cobrar um prêmio maior? Eles exigem mais juros para emprestar dinheiro. E quanto maior os juros que eles exigirem, mais a dívida pública dos Estados Unidos aumenta. E pior fica a situação deles. Porque cada 1% de aumento na taxa de juros dos Estados Unidos significa um aumento de 314 bilhões de dólares no que eles têm que pagar por ano. Então vamos supor que eles aumentem 3%. É quase 1 trilhão a mais de dólares. Só no pagamento de juro, não do principal. Então a tendência é que essa dívida interna ela só aumente. Por que os Estados Unidos simplesmente não param de se endividar? Eles poderiam fazer isso de três formas, na verdade. Primeira forma é aumentando a arrecadação, o que significa aumentar os tributos. Os Estados Unidos foi uma nação que surgiu em cima da tese de que eles não gostam de pagar impostos. Na verdade, ninguém gosta, né? Mas o imposto serve para sustentar a máquina pública. E os Estados Unidos não gostam de nada público. Então, aumentar os impostos está fora de cogitação se você conhece o establishment e o zeitgeist dos americanos. A outra forma para você pagar essa dívida seria diminuir os gastos. Por exemplo, os Estados Unidos gastam 850 bilhões por ano em gastos militares. Então, se esses 850 bilhões é a metade do que eles precisam. Mas os Estados Unidos são uma economia que vive da guerra e para a guerra, elevando caos aos inimigos, que eles garantem que o dólar ainda continue sendo utilizado, que eles garantem que as leis, que é um dos únicos produtos de exportação que eles ainda têm, continuem sendo compradas. Então eles precisam, são um valentão que não tira nota. Eles precisam extorquir os países do mundo, as sociedades do mundo, roubar os povos e territórios do mundo para manter o estilo de vida deles, certo? Então não rola. A terceira forma seria, sem aumentar os impostos, fazer com que a arrecadação aumente via crescimento da economia. Só que isso também não é possível. Por quê? Para que a economia cresça, é necessário que a massa salarial, a capacidade de consumo, cresça também. Ou que os Estados Unidos se tornem exportadores competitivos. Eles não vão aumentar a massa salarial, pelo contrário. Salário médio, salário nominal dos Estados Unidos, o médio caiu demais. O salário nominal dos Estados Unidos hoje é o mesmo de 1977. Então, em mais de 45 anos, os salários médios nos Estados Unidos não aumentaram. Certo? Aumentou para as classes parasitas, as classes que extorquem do mercado financeiro, do mercado imobiliário. Para essas pessoas aumentou, mas o salário médio do trabalhador e da trabalhadora é o mesmo de 1977. Então, há 46 anos, continua o mesmo. Não tem como aumentar o consumo sem aumentar brutalmente o endividamento das famílias. Porque se você não ganha dinheiro, uma outra maneira de consumir é pedindo emprestado. Só que as famílias americanas já estão profundamente endividadas. São profundamente endividadas. Elas não têm mais de onde tirar dinheiro para consumir. Certo? Vejo o aumento da pobreza nos Estados Unidos, o aumento das pessoas que não têm casa nos Estados Unidos. De toda forma, a gente mostrou aqui que os Estados Unidos simplesmente não têm como
diminuir o endividamento sem fazer uma reforma profunda que eles não farão. Então, a armadilha da dívida é insolúvel. Pelo contrário, ela vai crescer, ela vai ficar mais perigosa. O que significa que, longe de resolver o problema da dívida, a tendência da economia americana é que se endivide ainda mais. As prefeituras, os condados, os estados e a nação se tornem cada vez mais endividados. As pessoas e as famílias se endividem cada vez mais e as corporações também aumentam a sua dívida. Então, repito, a questão aqui não é o que fazer para resolver, é o que fazer para que o problema deixe de crescer. E não vai acontecer, ou seja, o endividamento global só vai aumentar, deles, né? Governo, famílias e corporações. Só vai crescer. Tanto interno, quanto externo, quanto público. As três dívidas vão crescer mais e mais e mais, até que a economia finalmente entre em colapso. Que é o que eu acredito que vai acontecer ainda esse ano. No máximo ano que vem, mas mais provavelmente esse ano. Perfeito? A segunda armadilha. A armadilha inflacionária. Qual que é a lógica da armadilha inflacionária? A armadilha inflacionária acontece quando você tem mais moeda circulante do que bens e serviços sendo produzidos por uma economia. E nós vimos que, moeda circulante é exatamente o problema dos Estados Unidos. Nós acabamos de contar para vocês que 4 em cada 5 dólares impressos no planeta, desde o surgimento dessa moeda, foram impressos nos últimos 3 anos. Então a quantidade de moeda circulante aumenta cada vez mais. Pior, a desdolarização, que é um terceiro risco do qual nós vamos falar à parte, faz com que cada vez menos dólares sejam necessários para fazer a economia dos Estados Unidos, a economia do mundo, girar. Então, com o mundo necessitando de cada vez menos dólares, a tendência desses dólares é serem repatriados. Eles podem ser repatriados vendendo os T-bonds, título da dívida. Mas isso aumenta a inflação, aumenta a armadilha da dívida. Ou eles podem ser repatriados e transformados em consumo, mas isso aumenta a armadilha inflacionária, porque é mais moeda circulante, certo? Estão entendendo o risco, o problema? Você poderia reduzir a inflação fazendo o contrário do que os neoliberais pregam. O que o Lula fez, que a Dilma fez, que é simplesmente aumentar o volume dos bens e serviços produzidos. Mas isso nós dizemos que não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Não vai acontecer porque os Estados Unidos não incentivam a produção e não incentivam o consumo. Eles só incentivam o endividamento. Correto? Então a produção não vai aumentar e também porque eles transferiram as suas unidades produtivas quase tudo para a China. Deixa eu só comprar umas cebolas aqui. Aí, antes da gente continuar, é aqui que a gente compra verduras. Os preços são bons, a qualidade também. E tem uma oferta bastante interessante. É no bairro que a minha mãe mora. Pronto, gente. Compramos aqui as verdurinhas, né? E vamos continuar. Bom, eu creio que ficou mais ou menos evidenciado que a questão inflacionária, os liberais só combatem com aumento de juros, né? Veja o que eles fazem no Brasil. Destrói a economia, né? Porque não tem jeito das pessoas comprarem, das empresas investirem com juro alto. Então eles destroem a economia, o salário dos trabalhadores, a renda das empresas e transformam isso em faturamento de banco. Porque juro alto é ótimo para banco. É o único setor que ganha. Então, com a desculpa de controlar a inflação, eles destroem a economia, repito, das famílias e das empresas, diminuindo o consumo e a produção. Só que se eles fizerem isso, aumentar ainda mais a taxa de juros, lembra do problema da dívida? Quanto mais eles aumentarem a taxa básica de juros, os T-bonds, para tentar combater a inflação, mais a dívida aumenta. Em economia isso é trade-off, né? Chama trade-off. É quando não tem jeito de você resolver um problema, você aumentar outro. Então,
Se eles tentarem combater a inflação pelo aumento dos juros, o que vai acontecer? A dívida pública aumenta, certo? Aí qual a outra forma de você fazer com que a inflação diminua? Ora, em teoria você poderia fazer com que a produção, tanto de bens quanto de serviços, aumentasse. Mas como fazer isso sem estimular a economia? Com investimento público. Só que para fazer investimento público você tem que endividar o Estado. E aí você aumenta mais uma vez a questão da dívida. Mas você poderia incentivar o investimento privado. Como você incentiva o investimento privado? Diminuindo os impostos. Só que isso vai reduzir a arrecadação. Reduzindo a arrecadação, o aumento entre o gasto e o ganho cresce. Portanto, a dívida sobe. Então não tem o que fazer. Certo? Não tem o que fazer. Ou você poderia aumentar os salários. Certo? Aumentando os salários, você aumenta a massa de consumo. Só que aí nós temos dois problemas. O primeiro é a própria lógica com a qual os Estados Unidos vêm operando desde os anos 70. Que é achatar os salários para aumentar os ganhos das corporações. Então jamais aumentaria os salários. Certo? O salário mínimo dos Estados Unidos é o mesmo há 45 anos. E eles não vão aumentar. Eles não querem que trabalhador e trabalhadora ganhem mais. Porque isso seria retirar uma parte da renda dos financistas, dos banqueiros e das corporações. Então não vai acontecer. Não vai aumentar os ganhos salariais. E o outro problema. Mesmo que os salários aumentem, o americano médio está tão endividado que muito provavelmente foi o que aconteceu com o Covid. O sonolento Joe deu um incentivo de trilhões de reais, de dólares, né, perdão. E esses trilhões foram basicamente gastos para pagar banco, para pagar dívida. Não se traduziram em aumento da economia. É mais ou menos a mesma falácia, a mesma mentira de quando alguém compra uma empresa privatizada no Brasil e falou, ele está investindo. Não está investindo. Vamos pegar o mesmo grupo ladrão, mesmo grupo de ladrões que quebraram a Light e estão quebrando as Americanas. Que foi o grupo de ladrões que roubaram, claro, no governo do miliciano, né, óbvio, a Eletrobras. Estão investindo. Como assim investindo? Eles usaram financiamento, dinheiro dos outros, dinheiro público, para comprar o controle da empresa. E assim que eles chegarem, eles vão fazer o quê? Vão aumentar os próprios salários, já fizeram isso, aumentaram os próprios salários em 15 vezes. Vão aumentar os dividendos. Como assim aumentar os dividendos? O lucro que a empresa ganha, ao invés de investimento e manutenção, vai ser transferido para os acionistas. E para esse lucro aumentar, eles vão retirar exatamente da manutenção. Exatamente do investimento. A manutenção vai fazer com que a empresa seja desmontada e a falta de investimento vai fazer com que ela quebre no futuro. Tudo isso para garantir o dividendo presente, que é o lucro presente a ser dividido entre eles mesmos, os acionistas. Então o que eles chamam de investimento, na verdade, é um desinvestimento. Porque não injeta nenhum centavo na economia real, não gera nenhum novo emprego, pelo contrário. Comprou a empresa, a primeira coisa é o plano de demissão voluntária. Quer dizer, você reduz a quantidade de emprego, você reduz a massa salarial, você reduz o gasto com manutenção, ou seja, o gasto com empresas terceirizadas, que também gera emprego. Você reduz o investimento, então você destrói a economia. Então não é um investimento, isso não é investimento, tá certo? Entenderam por que não é investimento? Eles estão mentindo para você. Quando fala que especulador financeiro vai aumentar o investimento no Brasil. Todo investimento financeiro, na verdade, é roubo da economia real. Espero que eu tenha conseguido explicar por quê. Em resumo, os Estados Unidos tendem a ter uma inflação cada vez maior, porque a produção deles é cada vez menor, a massa salarial é cada vez maior, a dívida das pessoas, que impede o consumo, também cresce muito mais do que o rendimento. Se já não bastasse o rendimento crescer pouco, a inflação cresce. Então, na boa, não tem o que ser feito. A armadilha inflacionária não pode ser desfeita. Então temos aí uma segunda armadilha da qual os americanos não têm como fugir. E aí alguém pode pensar, ok, são duas armadilhas das quais os Estados Unidos não têm como fugir e que só vão aumentar.
Tá ruim o bastante? Não, não está. Não está ruim o bastante, porque ainda tem uma terceira armadilha, a da desdolarização. Os Estados Unidos inventaram uma coisa chamada globalização. A ideia da globalização é aumentar a taxa de senhoriagem e controle que os Estados Unidos tinham da economia mundial. O que é a taxa de senhoriagem? É uma instituição feudal, pelo qual o dono do feudo, não é dono, né? Juridicamente ele é o suzerano do feudo, o senhor feudal, proibia todos os servos e camponeses de ter seu próprio moinho, por exemplo. Então eles teriam que usar o único moinho permitido, que era o do senhor feudal. Mas para usar o moinho do senhor feudal, eles tinham que pagar uma taxa, certo? Essa taxa é a senhoriagem. Da mesma forma, os Estados Unidos, na prática, proibiram o uso de moedas que não fosse o dólar. Mas para usar o dólar, você tem que pagar taxas. Essas taxas são apropriadas pelo setor bancário dos Estados Unidos, na forma de taxa de câmbio, na forma de seguros, certo? Na forma de taxa de uso. Então essa senhoriagem, ela fez com que aumentasse muito o uso do dólar pelo mundo. A globalização foi exatamente para isso, não se enganem. A globalização serviu para isso. Porque quando uma empresa japonesa instalada no Brasil compra mercadorias do mundo inteiro, da Alemanha, da Argentina, do Vietnã, da China, de Taiwan, do Japão, ela tem que converter essa moeda em dólar, então paga uma taxa para os bancos e para as seguradoras. Tem que pagar o seguro do transporte, pelo transporte da mercadoria, e quando chegar no Brasil, você tem que pagar o câmbio da moeda dólar para a moeda nacional. Então você aumenta com essa ideia de globalização, e só para isso ela serve. Você diminui a eficiência produtiva, mas aumenta muito a senhoriagem paga aos Estados Unidos pelo uso do dólar. Mas como você diminui a eficiência produtiva, se nas escolas eles ensinam que a globalização aproveita vantagens alocativas? Não, isso é uma mentira. Aqui na minha cidade, deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, matar a cobra e mostrar o pau. Estão vendo aquela fábrica lá na frente? Ó, tá vendo? Aquele prédio cinza enorme lá na frente. Aquilo é a montadora Mitsubishi. Minha mãe mora num bairro operário. Aquilo é a montadora. A Mitsubishi ficou praticamente parada 2 meses durante a pandemia, porque uma empresa não estava conseguindo produzir chip para sistema de câmbio e sistema hidráulico. Uma empresa em Taiwan, uma pequena empresa em Taiwan não estava conseguindo produzir, e a produção da fábrica inteira parou, porque uma empresa falhou. Então a globalização não é eficiente, muito pelo contrário. Qualquer falha em qualquer uma das empresas do sistema significa uma falha na produção total. Aconteceu na minha cidade, certo? Aconteceu na minha cidade. Não adianta falar, a globalização aumenta a eficiência locativa. Por favor, ela faz exatamente o contrário. Ela só serve para os Estados Unidos ganhar dinheiro com taxa de senhoriagem. Só isso. Agora, à medida que a economia mundial se desdolariza, 2 problemas acontecem. Primeiro, essa taxa de senhoriagem que garantia que uma enorme quantidade de dólares voltasse para os Estados Unidos e se transformasse em lucro de banco, desaparece. Então diminui os ganhos. Mas, ao mesmo tempo, os dólares que deixam de ser utilizados vão voltar para os Estados Unidos. Ou causando inflação, se forem usados no consumo, ou causando dívida, se for investido em título da dívida, os T-bonds. Então, a desvalorização é um problema terrível, porque é com a desvalorização que os Estados Unidos controlam as economias do mundo. É com a desvalorização e o sistema SWIFT que eles sancionam as economias que não querem se render a eles. Só que se as economias não usarem dólar, o próprio Juncker já falou isso. Não tem como mais os países serem sancionados pelos Estados Unidos. Eles perdem o controle que tinha da economia mundial. Além de, como eu acabei de explicar, ativar tanto a armadilha inflacionária quanto a armadilha da dívida. Então a desdolarização significa a perda do prestígio dos Estados Unidos, do poder dos Estados Unidos, da capacidade dos Estados Unidos de controlar a economia mundial e aumentar os próprios ganhos às custas do mundo.
E essa é a terceira armadilha. Tem como sair dela? Não, não tem. A tendência é que não só a desdolarização não seja revertida, como que ela aumente cada vez mais e cada vez mais rápido. Em resumo, é o que nós vamos discutir hoje na nossa live, sempre às 20h30. Em resumo, os Estados Unidos estão perdidos. Perdidos. Não há chance nem escapatória. Então é com essa boa notícia que eu desejo para vocês um bom dia. Até mais. Muito obrigado. Deixa eu ver como é que eu falo. Não fiquem preocupados. Eu posso estar desenhando um cenário ruim. Na verdade é um cenário péssimo. E as coisas, como a gente vai explicar 20h30, vão piorar. Mas é uma piora que antecede a melhora. Não é a calmaria que antecede a tempestade. É uma tempestade de curta duração que vai antecipar uma calmaria de longa duração. Porque os Estados Unidos, o Ocidente, o capitalismo, eles têm que acabar. Pelo menos do jeito que eles estão, eles têm que acabar. Porque senão o mundo não aguenta. Ok? Então, tranquilidade, paciência, fique esperto. Se você tiver dólar, venda. Venda, não fique com dólar na mão. Dólar vai ser um mico. Hoje às 20h30 a gente explica direito. Ok? E até mais. Fui.